notícias. Se você não esteve aqui conosco, eu aconselho você ir lá no YouTube, no nosso canal, procurar essa ministração, foi domingo passado, porque está conectado ao que nós vamos ministrar hoje aqui. A virgem prudente é aquela que está atenta, aquela que está buscando não apenas o azeite para o momento, que às vezes a gente busca o azeite para as nossas necessidades diárias, mas a prudente, ela busca o azeite, a prudente tinha vasilhas de azeite, não era uma vasilha, ela tinha vasilhas, ou seja, o azeite nós entendemos que é o combustível para a chama ficar acesa. A chama é o próprio Espírito Santo, o Espírito Santo trazendo luz, e o combustível da luz vai ser a palavra. Quando Jesus falou, eu preciso ir, porque se eu não for o Espírito Santo não virá, ele disse, o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas tudo que eu tiver dito a vocês, ele vos fará lembrar. Ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar de mim, ele vai revelar para vocês aquilo que eu vos tenho dito, e ainda hei de falar. Então, qual é o combustível que o Espírito Santo vai usar para falar com você? A palavra. O azeite é a palavra de Deus. Eu preciso amar a palavra, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso buscar, eu preciso ter azeite. Está lá as vasilhas cheias de azeite, porque no dia das trevas, se acabar o azeite da minha lâmpada, eu tenho azeite para aquele ambiente, para você colocar na presença do Espírito, e Ele vai usar aquele combustível para falar com você. Aleluia! Quem não tem azeite na sua lâmpada, pode estar correndo o risco de tocar em fogo estranho. O que é fogo estranho, pastor? Todo fogo que o combustível não é o azeite da palavra. Se Deus não dá uma orientação, e eu tento fazer as coisas da minha maneira, do meu jeito, da minha orientação, isso para Deus é um fogo estranho, porque o fogo que os filhos, o sacerdote Arão deveriam ter levado, era um fogo baseado naquilo que Deus havia determinado. Eles resolveram entrar com o fogo que eles produziram, por isso era um fogo estranho. Existem muitos combustíveis que pegam fogo e iluminam, mas a Bíblia fala do azeite, o azeite que era preparado para o sacerdócio. Esse azeite não deveria ser usado para outra coisa, senão para colocar ali na lâmpada. Quem está entendendo, diga aleluia. E se você não tem conhecimento da palavra, nos últimos dias agora, muitos falsos mestres, já no tempo de Paulo já tinha falso mestre, falso apóstolo, falso profeta. E hoje ainda mais, irmãos, quanto mais vê que seu tempo está se aproximando da vinda do Senhor, você vai ver muitos que vão vir em meu nome, dizendo ainda por cima, eu sou o cara, você tem que vir e beijar meu anel, eu sou o cara, eu sou o Cristo, é aqui, é a minha religião, é a minha congregação, é aqui que tem tudo. Se você não tem azeite, você vai pegar fogo estranho e vai achar, é o Espírito Santo, é Deus, é de Deus. Mas quando você está cheio do azeite, o Espírito Santo te faz lembrar da palavra e diz, olha, toma cuidado com isso. João dizia já na carta dele, filhinhos, não dei crédito a todo espírito, porque no mundo espiritual não tem só o Espírito Santo, tem principado, potestade, forças do mal, demônios. Uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, que não tem azeite na lâmpada, ela pode facilmente ser enganada por uma chama que não é o Espírito Santo de Deus. Aí eu senti o Espírito Santo me falando. O que ele falou? Para eu trocar de mulher, porque a minha mulher está impedindo eu de servir Jesus. Cara, olha, você consegue imaginar? Eu já vi história de pastores que trocaram de esposa, por quê? Porque a esposa que era o empecilho dele servir no ministério, e aí com ares de espiritualidade, o problema está na minha esposa, realmente eu acho que Deus quer que eu case com outra mulher, com ares de espiritualidade, a pessoa vai lá e casa de novo com uma outra mulher, achando que é Deus, porque aquilo ali, aquela lá que te impedia. Isso não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus, porque não é isso que a palavra diz. A palavra diz, olha, Deus só está permitindo divórcio por causa da dureza do coração, e só permitiu, Moisés, por causa da dureza. Agora você acha que uma pessoa que é dura de coração, que vai separar porque é dura de coração, ela está apta para ensinar alguma coisa para alguém?
cego guiando outro cego? Se pastor está sendo enganado por um anjo de... Satanás se faz de quê? De anjo de luz para enganar os eleitos. Essa luz não é o fogo do Espírito. Essa luz provém das trevas. Você está compreendendo quanto nós precisamos de ter azeite na lâmpada? Azeite, porque com azeite na lâmpada, em tempos de treva, você não vai ser enganado por falsas doutrinas, ser levado para lá por todo vento de doutrina. Você vai estar cheio do azeite e o Espírito Santo. Pastor, mas eu sou ruim de memória. Eu também sou. Não, eu sou bom de memória em nome de Jesus. Eu sou bom de memória, mas eu tenho dificuldades. Eu também tenho. Mas na hora que eu preciso, o Espírito Santo acende. Ele me mostra. Ele não me deixa em trevas. Não vos deixarei órfãos. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele é a luz do mundo. Ele é a luz dos homens. Aleluia. Então você tem que amar a palavra. Então, meditando nisso, o Senhor começou a trazer. E eu estou fazendo plano. Não estou falando que é Deus, não. Estou fazendo plano. E se os planos for do Senhor, eles não vão ser frustrados. E o plano é o que? Agora falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Eu tenho que me encher da palavra, mas não adianta ter azeite e não ter chama. Não adianta eu ter conhecimento da palavra, mas não ter o Espírito, porque é o Espírito que traz a luz. É o Espírito que pega a palavra e revela a palavra para você. Quantos escribas e fariseus, por estarem com o coração endurecido, não entenderam, não receberam a visão de Cristo, tendo a lâmpada cheia de azeite. Imagina um escriba naquela época não tinha gráfica como o tempo de hoje. Naquela época a palavra, a Torá, ela era escrita no pergaminho, e tinha o escriba que pegava o original e ia escrevendo toda a Bíblia, e escrevia. Esse cara conhecia até as vírgulas, os pontos, tudo. Mas sem a unção do Espírito não há revelação. Eu preciso estar cheio do azeite, e eu preciso da presença do Espírito para que haja a revelação do nosso entendimento. Aleluia! Então nós vamos ministrar hoje sobre o Espírito do entendimento. Procure a ministração se você não esteve, e nós vamos entrar na sequência. Permitindo Deus, põe aí para nós Isaías 11 verso 2, só para dar uma introdução. Isaías 11 verso 2. Repousará sobre ele, quem? Jesus. A profecia sobre o Messias. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O que aconteceu com Jesus, quando ele foi batizado nas águas, desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba o Espírito do Senhor, e ele foi cheio do Espírito, e cheio do Espírito ele é levado ao deserto para ser tentado. O que Jesus recebeu? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O candelabro dentro do tabernáculo, ele representa o Espírito de Deus, porque dentro do tabernáculo, tinha o átrio, que era a parte exterior, era iluminado pelo sol. Tinha o santo lugar, que era onde os sacerdotes se assentavam. E sacerdote, e sacerdotisa, amém? Se eles entravam, eles podiam ministrar. Do lado esquerdo tinha a mesa dos pães. Melhor, está ao contrário, aquela mesa tinha que estar lá. Do lado esquerdo tinha o candelabro, e do lado direito tinha a mesa dos pães, e na frente tinha o altar de incenso. Nesse ambiente, porque era coberto por cortinas, peles de animal e tecido, nesse lugar a única lâmpada que iluminava era o candelabro. Então o candelabro, ele tinha um azeite especial, todo feito de ouro batido, porque o ouro puro fala da glória de Deus. O Espírito Santo é Deus, assim como Jesus é Deus, e como o Pai é Deus. Aleluia! Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Então quando eu olho para o candelabro, por que ele tem 7 lâmpadas? Porque são os 7 Espíritos de Deus. Em Apocalipse vai ver que diante do trono do Senhor estão os 7 Espíritos de Deus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. É a haste central, é o centro de tudo, é o início da sua vida com Cristo. Você recebeu Jesus, você nasce de novo pelo poder do Espírito, e o Espírito, você é selado com o Espírito Santo. Pastor, mas eu não sei falar em língua. Mas ele te deu o Espírito Santo, ele está aí.
Ele está aí, porque você nasceu de novo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, reconheceu o seu pecado. Para reconhecer que você é um pecador, só o Espírito Santo. Ele vos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Glória a Deus. Então essa é a primeira arte da nossa vida. Mas nós precisamos crescer. Muita gente parou aí na salvação. Muita gente parou em apenas crer no Senhor, que Ele levou meu pecado. Reconhecer salvação não é sinônimo de conversão. Você pode ser salvo e ainda não ter convertido. E é necessário querer converter, irmãos. Conversão fala de mudança de direção. É mudar a direção da sua vida. Para você mudar a direção da sua vida, um salvo de verdade, ele vai ser guiado pelo Espírito a mudar a rota da sua vida. Muitas coisas vão mudar, não porque você quer, porque o Espírito vai te inspirar a isso. Se você deseja o Espírito, ele vai começar a te inspirar ao caminho do Senhor. Ele endireitará as suas veredas. E aí repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Aí depois vem o que? Espírito de sabedoria e entendimento. Porque são pares. Porque é necessário ter balanceamento. Se fosse só uma haste e tivesse uma hastezinha com peso de ouro, não era pequenininha assim, irmãos, o negócio era grande. Mas só uma hastezinha do lado esquerdo, o que ia acontecer? O candelabro ia cair. Então tem que ter equilíbrio. Repousará o espírito de sabedoria e entendimento. Não adianta você saber a palavra e não entender como usá-la. Não adianta você saber das coisas, mas não saber como aplicá-las. E não adianta ter entendimento do que está acontecendo sem conhecer, sem ter o azeite da palavra. Então você precisa do espírito de sabedoria e entendimento. O espírito de conselho, mas não adianta ter conselho e não ter força para você executar o conselho. Então você precisa de espírito de conselho e fortaleza. O espírito de conhecimento do Senhor e de temor do Senhor. Por quê? Se você tem o espírito de conhecimento de Deus, você conhece a Deus. Tem gente que conhece tantas pessoas, tem tanta intimidade, que ela perde o temor. Não é, irmãos, que eu tenho que chegar para Deus como alguém que, meu Deus, eu não posso orar no banheiro porque eu estou pelado. Você sabia que quem fez o teu corpo desse jeito que ele é, foi o próprio Deus? Você tem vergonha de ficar pelado na frente da sua mãe? Se você tem, você vai ter problema o dia que você tiver que ir no hospital fazer algum procedimento lá, irmãos. É constrangedor. Agora, você acha que Deus tem problema com a sua nudez? Não. Mas tem gente que tem tanto conhecimento que ele perde respeito. É diferente. É diferente, respeito, reverência é diferente. É saber que eu tenho acesso, mas Ele continua sendo Deus e Pai. Ele continua, assim como você deveria ter respeitado seu pai, você deve respeitar também a Deus. Aleluia. Mas uma pessoa que tem tanto temor do Senhor, mas não tem o conhecimento de quem Ele é. Os fariseus tinham tanto medo, tanto temor, tem que fazer tudo assim, tudo certinho, mas não tinha conhecimento de que Ele é Pai. Então o desbalanceamento vai fazer com que a tua vida caia. Eu preciso ter os 7 Espíritos de Deus. E eu profetizo, irmãos, que os 7 Espíritos do Senhor vão ser ativados nesses dias sobre a tua vida. Aleluia, o Pentecostes do Senhor está ativando o seu interior. E hoje é o Espírito de entendimento. Eu preciso entender. Aleluia. Então, permitindo Deus, esse é o plano. E se permitir Deus, nós vamos fazer uma série dos 7 Espíritos. Amém? Feito a introdução, te falando da necessidade do entendimento. Abre em Mateus capítulo de número 13. Nós vamos ler o verso de número 2. Dá para colocar na NVT para mim? Mateus número 13, o verso de número 2. Eu vou ler na NVT, se você quiser pode acompanhar por aqui, ó. Se você não tiver essa mesma versão. NVT é a nova versão transformadora. É um pouquinho diferente da NVI. Eu acho que ela é um pouco mais assemelhada ao original. E ela não perde a originalidade da palavra, mas ela explica de uma maneira muito mais fácil de compreender. Diz assim, o verso 2: Logo uma grande multidão se ajuntou ao seu redor, e entrou ele num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta: um lavrador saiu para semear.
E enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita a 30, a 60 e a 100 vezes maior do que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Quem tem capacidade de ouvir, ouça com atenção. Na sua tradução deve estar escrito assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo está pronto para ouvir. Então, se você está pronto para ouvir, ouça o que o Senhor diz. E ele continua, o verso número 10. Então os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala com o povo? E ele respondeu: a vocês, aos discípulos, a vocês é permitido entender. Preste atenção, entender. Não adianta você conhecer, mas não entender. Não adianta conhecer a palavra, mas não ter um entendimento para aplicar a palavra. A vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas aos outros não. Pois ao que tem, isso eu gostaria que você grifasse na sua Bíblia: ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Preste atenção, marca isso, porque isso parece até um paradoxo. Parece que não é Jesus que está falando. Mas espera aí, Jesus veio para os pobres, os fracos, os oprimidos, e aí de repente ele fala que quem tem vai ter mais. Que injustiça é essa? O cara já tem e vai dar mais para ele ainda, e o que não tem vai ser tirado. Eu profetizo: quem tem entendimento, mais lhe será dado. Quem tem fé, mais lhe será dada. Mas quem não tem entendimento, quem não está buscando entendimento, até o pouco que tem vai ser tirado. Nós não somos mais guiados pelo entendimento do mundo, irmãos. Nós temos agora um Senhor no céu. E se você entrou para esse exército, meu filho, você está na guerra. Mas a guerra é do Senhor e a vitória já é certa, em nome de Jesus. Vamos seguir, verso 13. É por isso que uso parábolas, para que eles olham, mas não enxergam, olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, não entendem. Verso 14. E cumpre-se deste modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não vão entender, quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração, qual é o motivo de ter olhos e não conseguir enxergar o que Deus está querendo mostrar? Qual é o motivo de ter ouvidos e não conseguir ouvir o Espírito Santo? Não entender o que Deus quer falar através do pregador, do semeador, ou através da leitura bíblica na sua casa? Qual é o motivo? Muitas vezes nós não entendemos, porque nós tentamos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso coração, e o nosso coração às vezes está endurecido, e isso faz com que eu não consiga ver Deus. Um coração cheio de mágoa, que não perdoa, ele é bloqueado, ele não vai conseguir ver Deus, ouvir Deus, ele se fecha no seu próprio entendimento. Mas hoje o Senhor está aqui para nos dar espírito de entendimento, para você não se estribar no teu próprio, mas confiar nele, porque ele vai endireitar as tuas veredas. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouvem com dificuldade. Na versão RA diz assim: ouvem de mau grado. Sabe o que é mau grado? Você sabe quando alguém está falando uma coisa que você não quer ouvir? O que você fala? Você já viu aqueles memes de briga de marido e mulher? Quando a mulher vai reclamar do sapato, da toalha suja em cima da cama, e a mulher vai falar para o marido, aí o meme parece assim, né? A mulher, e o marido: ah, sim, sim. E ele não está ouvindo nada. Ele não está ouvindo nada. É ouvindo de mau grado. Ah, tá bom, eu vou. Às vezes a gente está assim com Deus.
E a gente está ouvindo, porque eu já estou aqui mesmo, né? Ei, você tem que ter ouvidos para ouvir. Você tem que estar atento hoje, porque Deus vai falar com você. Deus vai trazer chaves para a sua vida, vai mudar a sua história nessa noite. Eles, por causa da dureza do coração, eles têm dificuldade. Os olhos estão fechados, de modo que os seus olhos não veem, os seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende e não se voltam para mim. Se você está com o coração duro, não vai conseguir ver, não vai conseguir escutar. Então o seu coração, você não vai conseguir voltar para Deus. E quando você volta, Ele cura. Verso 16. Felizes, porém, são os olhos, os seus olhos, porque vocês veem e os seus ouvidos ouvem. Eu lhes digo, é a verdade. Muitos profetas lá do Antigo Testamento, justos como Abraão, como Ló, muitos justos como o próprio Jó, eles desejaram ver o que vocês hoje estão vendo, o Verbo encarnado, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas eles não puderam. Eles tiveram que crer na profecia, crer no Espírito. Mas vocês estão vendo pessoalmente, ainda que hoje você não esteja vendo Jesus em carne, o Verbo se fez carne, mas Ele continua sendo Verbo. Se você não vê Ele fisicamente, eu creio que quando você começar a olhar para a palavra, você vai encontrar Jesus. Toda vez que você começar a ler a palavra, Deus vai te dar entendimento, você vai começar a ver a obra do Senhor, Deus vai começar a abrir as portas da palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Verso 17, 18. Agora ouçam a explicação da parábola. Agora nós vamos entrar então na questão. Você sabia que a Bíblia toda é uma parábola? Por isso que muita gente lê e não entende, porque são parábolas. E parábolas você tem que estar pronto para ouvir, atento para enxergar, desejoso para compreender. Se não compreendeu, vai na fonte, vai para Ele e pergunta o que isso quer dizer. Vai para Ele, porque Ele vai falar para você. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador. O que saiu para semear as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, os que ouvem a palavra, o evangelho sobre o reino, e eles não Espírito de entendimento revelará o seu coração. Quando não entende, quando eu estou num culto onde está sendo semeada a palavra e eu não consigo entender, talvez você saiu dali, foi numa pizzaria, você já perdeu. O culto estava bom hoje, né? O que foi pregado? Cara, eu não sei, mas eu senti tanta presença de Deus. Que maravilha que você sentiu a presença de Deus. Mas o que vai mudar a sua vida não é sentir a presença, é entender as orientações que Ele está te dando para você agir lá fora. Então quando você não entende o que está sendo pregado, por isso que o diabo às vezes vai tentar roubar a sua atenção, vai dar vontade no banheiro toda hora, e a sede é isso e aquilo, e irmãos, isso é coisa natural. Eu estou falando para você discernir que muitas vezes o diabo ele quer roubar a tua atenção, para que você não entenda. E se você não entende, o que acontece, pastor? Então o maligno vem e arranca a semente, arranca a palavra, arranca aquilo que poderia trazer um fruto sobre a tua vida, que foi lançado no teu coração. Se não entender, não vai frutificar. Mas eu profetizo um tempo de pessoas desejosas, que vão compreender, que o Espírito do entendimento vai revelar a palavra. A palavra nunca foi para corrigir as pessoas. Tem muita gente que tem azeite para corrigir os outros, mas ele não consegue corrigir a vida dele, porque ele não tem o entendimento que a Bíblia é para ele em primeiro lugar. Deus faz primeiro a obra em mim, para depois fazer através de mim. Primeiro a espada tem que cortar aqui, depois ela vai cortar para fora. Você está entendendo? Verso 20 então. Agora as que caíram em solo rochoso, lembra que Jesus falou? Coração duro, para que vendo não veja, para que ouvindo não ouçam. O solo rochoso fala da dureza do coração, representam aqueles que ouvem a mensagem. O coração, você pode estar aqui hoje com o coração duro, e você ouvir a mensagem e falar: nossa, entendi, já saí animado daqui. Mas se você não resolver o problema da dureza do coração, se você está com mágoa com alguém, se sair daqui e não resolver perdoar, o que vai acontecer, pastor? Não vai ter raiz profunda. Você pode até entender com entendimento, mas aí a raiz não vai aprofundar no teu coração. Quando vier o sol, quando você se encontrar com a pessoa, quando você encontrar com um problema financeiro,
vai afogar, vai matar, vai secar o fruto que a palavra poderia dar. Representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora. O que é sem demora, pastor? Sem demora recebem com alegria. Está com o coração duro, recebi e olha, aleluia, não vou meditar, não, já entendi, não preciso meditar. Ei, eu te dou um conselho aqui, não demore com a palavra. Demora, assim como a gente demora às vezes com louvor, demora, porque às vezes Deus quer que você persevera, e Deus ele quer ser achado, Ele não pode se esconder, mas Ele quer ser achado. Ele fala para Jeremias, eu nunca quis o mal para vocês, mas olha, vocês passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei, e eu serei achado. Ele está escondido? Não, mas Ele quer que você procure, Ele quer que você tenha desejo, Ele quer que você tenha fome, porque quem tem fome, Ele tem prazer em dar. Quem tem fome e sede, Ele tem prazer em derramar. Mas se você não tem fome e sede, Ele fala, não deitei as coisas santas aos cães e nem as pérolas aos porcos, porque quem não tem fome e sede vai desprezar o que você está dando e ainda vai voltar contra você e vai te atacar. Mas quem tem fome e sede, Deus, Ele não vai te dar uma pedra se você pedir um pão, Ele vai te dar entendimento. As que caíram no solo rochoso, então, sem demora, traga um caderninho para a igreja. Desde que eu converti, irmãos, era caderno e mais caderno. Tem um monte de caderno lá em casa, agora é tablet, é telefone. Então tem os blocos de nota, eu vou anotando. Eu não anoto para pregar, irmãos, eu anoto para não me perder. E se Deus está falando comigo, eu chego em casa, eu vou olhar e eu vou ler de novo, porque eu quero que não fique uma raiz rasa, eu quero profundidade, porque aquilo que é semeado, não no meu entendimento, mas no meu espírito, não vai cair por terra. O que está sendo fundamentado no meu espírito, nada que é de fora poderá abalar. Mas o solo rochoso, verso 21. Contudo, essa pessoa que tem dureza do coração, foi ferida, foi magoada, foi ofendida, ela tá cheia de orgulho, às vezes o coração endureceu. Não, eu só faço isso se vier e reconhecer, eu só faço isso se fizer aquilo. Ei, é por isso que não está dando fruto na tua vida, mas o Senhor quer sarar a sua terra nessa noite. Contudo, não tem raiz profunda, não dura muito tempo. Assim, quando enfrenta o problema, você pode entender e saber que tem que fazer, mas quando você está diante do problema, o que acontece? Todo o teu entendimento vai embora pelo calor do problema. Vem uma emoção forte, você já pisa na braquiária, já sai falando palavrão de novo, já sai mentindo, já sai atacando, já sai no braço. Por quê? Porque você não demorou, você não entendeu, você não está entendendo nem o básico do evangelho, de dar a túnica para quem está te pedindo a capa, de andar a segunda milha com quem te pediu para andar uma. Mas ele está me passando para trás. Meu amigo, o evangelho te fala para você orar pelo teu inimigo, amar o teu inimigo, porque Deus amou você quando você era o inimigo dele. Por que você não pode amar o teu inimigo e orar e falar, Deus, abre os olhos do moço, faz-o converter, Jesus? Se você não sabe abençoar quem te maldiz, que dirá as coisas mais profundas? Mas Deus está tirando pedras hoje, Deus está curando hoje a tua terra, em nome de Jesus. E quando está assim, irmãos, você sai animado do culto. Mas quando vem o calor do problema, e talvez, isso aqui é forte, mas às vezes eu prego no domingo aqui, na segunda, na terça ou na sexta-feira, eu vou ser provado com calor. O calor do sol vai vir provar a palavra que Deus me dá, porque tudo que Deus te dá, Ele vai ver se granjeou. Se Ele te dá um talento, Ele vai vir olhar se o talento está multiplicando. Se Ele te deu um ministério, Ele vai vir ver. Se Ele te plantou uma vinha, arrendou, Ele vai vir ver se deu fruto. Deus, Ele nunca te dá uma coisa sem propósito. Ele te deu uma empresa, pode ficar tranquilo que Ele vai vir olhar para saber se você está cuidando da maneira que o reino dos céus está permitindo. Pode ser hoje que Ele está aqui olhando e vendo para você seu coração. Assim que são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimo. Verso 22. As que caíram entre os espinhos representam os outros que ouvem a mensagem, mas logo muito pronto essa mensagem é sufocada, é abafada, sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Você sabia que tem gente que está há 20 anos, 30 anos na igreja, mas até hoje você não consegue ver um fruto produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Você não vê um fruto na vida da pessoa. Por quê, pastor?
São pessoas, e eu fui estudar sobre a questão do espinho, quando eu li Mateus capítulo 7, porque lá Jesus ele disse: não se colhem uvas dos espinhos, nem figos dos abrolhos. Abrolho é uma planta cheia de espinho. Você não vai colher uva do espinheiro. Você não vai se alimentar de uma árvore, de uma espinheira. Você não vai se alimentar de figo num abrolho, porque são árvores que não nasceram para te alimentar. Você é uma árvore que Deus vai procurar alimento para o corpo de Cristo. Você está aqui, você pode não ser pastor, mas através dos teus dízimos e a tua oferta, lá em Lima está chegando o reino de Deus. Nosso irmão Israel, ele esteve lá em Lima há poucos dias por causa da tua oferta. Por quê? Por causa do teu fruto. Lima pôde se alimentar de um técnico de som. Lá não tem, pastor? Tem. Mas Deus quis levar alguém daqui para carregar não apenas um conhecimento, mas também uma unção. Entenda. E o espinheiro, o que é o espinheiro? Você é uma árvore. Será que Jesus vai encontrar figos nessa figueira? Ou é uma árvore que está tão preocupada em se autoproteger? O espinheiro fala, o espinho, quando as árvores dão espinhos, eu fui ler lá na biologia, na ciência, fala que é uma autoproteção contra a herbivaria, que é os animais herbívoros, né? Então, para não ser comida, para não ser extinta, ela cria espinhos, que é uma maneira de se autoproteger. Você vai ter dificuldade de chegar. Você conhece uma pessoa que é assim, que tem dificuldade de chegar? Você tem que ter muito cuidado para você pegar. Tem aqueles limoeiros, né? Tem limão que até alimenta, é azedo, mas tem espinhos, você tem que tomar cuidado para chegar lá, e senão você se fere. E aí eu entendi que Deus estava falando, pessoas que não entenderam o princípio do reino, que quem quer salvar a própria vida vai perder. Quem quer salvar a própria vida produz espinhos. Alguém que foi ofendido e não perdoa, ela produz espinhos para se autodefender. E quando vier qualquer pessoa com uma ameaça de defesa, de ofensa, ela já está com o espinho pronto, armado para ferir, para atacar, porque o ataque é a sua defesa. Uma pessoa que ataca, na verdade, não é forte, ela é muito frágil, ela está tentando defender alguma coisa. Ei, você não precisa se defender. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém toca na tua vida sem a permissão dEle. Ninguém toca. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele te comprou com preço de sangue. Você acha que o inimigo vai vencer, irmãos, alguma coisa? Não vai. Propriedade exclusiva do Senhor. Nenhum fio de cabelo da tua cabeça cai sem a permissão de Deus. Mas quando eu estou ferido, eu começo a produzir espinhos. São duas coisas que produzem espinhos. Primeiro, preocupações da vida. Vão me matar, vão me machucar. Não, eu preciso, pastor, eu preciso comer, eu preciso colocar comida na mesa, eu tenho filho, eu tenho criança, eu preciso vestir. São preocupações que geram espinhos. Você não entendeu que Deus, Ele vai suprir. Deus não está falando para você parar de trabalhar, que Ele vai cuidar de tudo de você, mas Ele está falando, eu vou suprir. Se você estiver preocupado em buscar primeiro o reino, ocupado em buscar o reino, as tuas necessidades eu acrescento. As tuas necessidades eu vou preparar. Sabe o que é prosperidade? É ter tudo que você precisa. Não é ter sobrando. Sobrando não é prosperidade. Tem muita gente que teve sobrando na época do Covid e morreu de Covid. Teve muita gente que tem sobrando na época do câncer e morre de câncer. Tem muita gente que tem muito, mas não é sobre muito. Prosperidade não é ter muito. Prosperidade é não haver necessidades para o seu propósito. O propósito que Deus tem para você, Ele vai preparar todas as coisas. Ele tem o jumentinho para você entrar em Jerusalém, Jesus. Ele tem o cenáculo para você fazer a Santa Ceia, Jesus. Ele tem todas as coisas. Ele tem um túmulo para você ser enterrado, Jesus. Um túmulo novo escavado da rocha. Ele tem tudo. Se Ele preparou tudo para Jesus, Ele vai preparar tudo para você. Mas a autoproteção, preocupação dessa vida. Eu acho bonito, pastor, pregar. Eu acho bonito a pessoa, o irmão, falar da testemunho. Mas se ele soubesse o que eu estou passando, autoproteção. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Olha para o alto, o teu socorro vem do Senhor. É ler do engano achar que... Qual é o homem por mais ansioso? A ansiedade, ela sufoca. A ansiedade é espinho, sufoca. Você está tão ansioso que quando vem a palavra ela nem chega a brotar, porque você está tão ansioso que você está aqui, já está pensando no boleto, está aqui, já está pensando no outro problema, está aqui, e isso sufoca a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer,
Ele tem cuidado de vós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você está aqui, você chegou até aqui, fala assim: meus problemas estão lá fora, aqui agora eu vim adorar a Deus. Eu vou ser preso, vão pegar meu carro porque eu não paguei. Beleza, deixa o carro lá fora, vou adorar a Deus. Porque enquanto você descansa, Ele provê direção. Uma palavra pode mudar a sua história. Vamos seguir. Então, um dos espinhos são as preocupações, as defesas, autodefesa. Outro espinho é a sedução da riqueza. Eu quero ficar rico. Por que você quer ficar rico? Para não ter que depender, para não ter que passar fome de novo. Você não está confiando em Deus, e esse espinho sufoca. Tem muita gente que às vezes ela tem uma visão de prosperidade aqui na terra. Ela não entendeu nada, mas o Espírito do entendimento vai trazer algo novo para nós, irmãos. É só por meio do Espírito Santo que nós vamos ser libertos, não é por meio do intelecto. E eu profetizo Espírito do entendimento abrindo o nosso entendimento nessa noite, em nome de Jesus. Verso 23. E as que caíram em solo fértil, as que caíram em boa terra, as que caíram na terra sarada, representam aqueles que ouvem e entendem. Tudo está em entender a palavra, irmãos. Não é aprender com o intelecto, é entender. Cara, Ele deixou a Bíblia para mim. Essa parábola está escrita para que o mundo não se alimente dela até que ele tenha o Espírito. Mas quando vier o Espírito, eu preciso me alimentar. A Bíblia não é um livro sobre Deus, é um livro sobre o homem. Deus você não conhece por teologia, Deus você conhece por relacionamento. E eu profetizo um tempo de conhecimento de Deus. As que ouvem e entendem. Quem entende a palavra, ele recebe no Espírito algo que ninguém jamais vai poder roubar. Jamais. E eles produzem colheita a 30 na sua família. Sua família vai começar a colher dos seus frutos. Mas não converteu, não tem problema. Você vai começar a dar comida. As pessoas vão ver o seu testemunho, vão ver o seu proceder, vão ver a paz que... Você já notou que tem pessoas que quando pode estar o ambiente de guerra que for, mas aquela pessoa chega, parece que há uma calmaria. E o contrário é verdadeiro, né? Tem ambiente que está uma paz, de repente chega uma pessoa, de repente o ambiente já fica alvoroçado. O fruto da paz é um fruto do Espírito. E eu profetizo fruto. Esse fruto é gerado por quê, pastor? Conhecimento da palavra. E o Espírito Santo vai iluminar essa palavra e vai fazer com que toda ansiedade seja colocada no Senhor, para que haja paz no seu coração. Quem recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus. Quem entende, ele produz fruto na família a 30, ele produz fruto a 60, ele produz fruto no bairro, na empresa, na escola, ele produz fruto no comércio, ele produz fruto na cidade onde ele mora. E a 100 por 1, ele vai até para Lima, porque ele tem algo que ele carrega, que alguém está precisando se alimentar lá. E Deus podia ter usado um de lá, podia. Deus podia ter usado o anjo que falou com Cornélio para falar com Cornélio, podia. Mas Deus falou: Cornélio, manda chamar o Pedro que está lá em Jope, muito longe, 3 dias de viagem. Manda chamar o Pedro, porque ele tem um fruto que você precisa comer. Quem está entendendo, diga aleluia. Deus quer te fazer uma árvore frutífera, e o fruto é a frutificação da palavra que você entende. Em nome de Jesus, a partir de hoje, a palavra de Deus nunca mais vai ser lida da mesma maneira, nunca mais vai ser ouvida da mesma maneira. Deus vai começar a abrir o entendimento, você vai começar a ter a aplicação, a aplicabilidade da palavra de Deus. Não adianta eu ser salvo e não mudar nada na minha vida. Se não mudou, é porque eu não estou tendo entendimento. Por que a gente prega toda vez? Hoje nessa noite nós não pregamos sobre dízimo e oferta. Por que a gente prega? Não é para convencer você, é para te dar entendimento. Porque eu posso, sem entendimento, trazer uma oferta e não ser aceito, e achar que Deus está recebendo. Deus, eu sou dizimista e ofertante, a minha vida está assim, por quê? Aí o problema, então, está vendo? Dízimo é coisa da lei, dízimo não funciona. Entendimento, sangue do Cordeiro. Aí a pessoa traz dízimo e oferta, mas vai lá, está no mundo mentindo, passando as pessoas para trás, falcatrua, adulterando velocímetro de carro, adulterando produto de comida. Cara, e você quer prosperar?
entendimento. Mas quem entende, ele produz fruto na família, ele produz fruto no ambiente onde ele mora, e ele produz fruto 100%. 100% as nações ouvirão falar dos frutos que você está gerando. E eu declaro que Itaúna será alimentada pelos frutos que você vai gerar. Não é a igreja Amor e Fé, o pastor Giovanni, é você. Deus está enxertando sementes em você nesses dias para mudar o ambiente desta cidade. E para Candarabassoria. Veja, então como é que eu vou entender a palavra, pastor? Eu preciso entender que se eu não entendo a palavra, o problema não está no pregador, não está na tradução da Bíblia, embora algumas traduções seja mais fácil de entender intelectualmente. O problema está em mim. Vendo não vejo, porque eu não tenho olhos para ver. Ouvindo não ouvem, porque talvez eu não estou tão interessado em ouvir. E talvez porque não há desejo no meu coração, não há humildade suficiente. Porque quando há humildade, Deus derrama graça para o humilde. Deus vai dar uma graça sobrenatural sobre a sua vida. Como então, pastor? Você quer ter entendimento da palavra? Quer ser um homem, uma mulher entendida e produzir muito fruto? A sua terra tem que estar fértil, tem que estar sarada. E como que minha terra é sarada, pastor? 2 Crônicas 7, o versículo de número 10. Põe para nós. Deus vai derramar o espírito de entendimento aqui nessa noite, mas Ele precisa sarar a sua terra. Terminada a festa, Salomão mandou o povo para casa, e foram alegres, embora exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, a Salomão e ao seu povo Israel. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real, concluiu tudo que havia planejado, fazendo a construção do templo e do palácio. E então, certa noite, o Senhor apareceu e disse: ouvi a tua oração, e escolhi este templo. Põe a mãozinha na cabeça aí agora. Deus escolheu esse templo aí, ó. É esse templo, você é o templo do Espírito Santo, você é a casa de Deus, aleluia. Eu escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifício. O sacrifício não é mais só na igreja, eu sou o próprio sacrifício. Na minha família, eu vou ser o sacrifício para representar Jesus. No meu trabalho, eu vou ser o sacrifício. Ah, mas tudo eu, glória a Deus que você é o sacrifício, meu amigo. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar para alimentar, deixa Deus te usar para você matar a fome do faminto, a sede do sedento, em nome de Jesus. Recebe o privilégio aí. E toda como lugar para fazer sacrifício. Vai, verso 13. Se por vezes, preste atenção nisso aqui, se por vezes eu fechar o céu, entenda que quem é de Jesus não dê glória para o diabo. Quem fecha o céu na vida do crente é o diabo. Não dê glória para o diabo, meu irmão. Aí o diabo está furioso comigo, pastor. E Deus está gostando de você? E Deus está contente com você? Se Deus está contente, o diabo está furioso, deixa ele ficar furioso. Se ele está furioso, morde o rabo, seu Satanás. O problema é Deus não estar contente contigo. Porque se eu fechar o céu para que não chova, não adianta eu ser semeador, dar dízimo, dar oferta, mas Deus falou: cara, a sua vida não condiz, você não está dando fruto de arrependimento. Eu vou fechar o céu, a tua semente não vai frutificar, a tua terra não vai produzir mantimento, a tua aliança, eu não recebo a tua aliança, eu dízimo não recebo, porque você não tem aliança comigo, você não ouve a minha palavra, você não atende a minha voz. Então quem que fecha o céu? É Deus. Por quê, pastor? Porque Ele tem raiva? Não, porque Deus é amor. Ele fecha o céu para você lembrar: cara, está dando errado, está dando errado, está dando errado. Para você lembrar que na casa do Pai tem pão com fartura. Na casa do Pai você não passava necessidade. Na casa, volta para o Pai, volta para o Pai, volta para Ele, volta para Deus. E quando Deus fecha, não é maldade, é amor. Hoje eu tive que marcar a poupança do meu Henrique. Esse é com a poupança marcada. Mas não foi maldade, amor. Se eu não faço isso, amanhã o cacetete vai fazer sem amor, sem dó e nem piedade. Às vezes o pai vai ter que fazer: ai, meu pai era muito duro. Talvez é a forma que ele teve de amar você e não deixar você virar um adúltero, um sacana, um pilantra.
Nós não entendemos a forma de Deus amar. Ai, meu pai era um Satanás. E às vezes a gente fala, é o Satanás. Não é o Satanás, meu amigo. Às vezes é o próprio Deus que está fechando o céu para que você se lembre. Ei, volta. Você não está vendo? Olha para o seu passado. Você recebeu o seu salário, era um saquetal furado. Olha no seu passado. Considera o que você está vendo aí. Volta a produzir, volta a trabalhar na obra, volta a edificar esse templo para eu morar, para eu ter um lugar para ser adorado, para ter um altar onde eu sou louvado. Aleluia. E se eu fechar o céu para que não chova, e ordenar o gafanhoto para que devore, ao devorador, eu tenho que repreender o devorador. Mas foi ele mesmo, o próprio Deus que mandou o devorador. Meu Jesus, e agora como é que eu faço? Repreender o diabo é fácil, mas repreender Deus não tem como. Por isso que você repreende, o devorador não vai embora, porque é o próprio Deus falando, cara, volta. Tem coisa errada nas tuas finanças aí. Tua finança é só para fazer sua casa painelada, só para matar sua fome e sua vontade. Você é uma árvore que produz espinho. Tudo que é para você, fica em você. Eu quero fazer você de uma árvore frutífera. Aleluia. E eu profetizo, irmãos, Deus está dando semente para quem receber, e vai multiplicar a tua sementeira. Ou enviar a praga entre o meu povo. Foi a China, foi o chinês, foi o comunismo que fez o Covid, foi isso, foi aquilo. Ei, meu amigo, eu podia até falar que podia ser o diabo, mas se um crente morreu de Covid, não foi o diabo, foi o próprio Deus, porque Deus ele é sábio, Deus ele sabe de todas as coisas. Todo mundo um dia vai morrer, e se é de Covid, se é de... não importa, Deus selou a tua vida. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se não está dando fruto, analisa. O problema não está do lado de fora, não está dando fruto, analisa. Não é a tua esposa, não é o teu filho, não é o teu marido, não é o teu pai, não é o teu filho, não é nada de fora que está impedindo você de dar fruto. Para de colocar a culpa nos outros. Se não está produzindo fruto, Deus quer curar você nessa noite, porque o problema está na terra, que não está frutificando a semente. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, coração duro humilha, coração duro não vê, não escuta. Por quê? Porque ele não tem humildade. E se o meu povo se humilhar e orar, irmãos, o que é humilhar? Humilhar, não espere alguém te humilhar, se humilhe primeiro. Como é que eu faço isso, pastor? A nossa alma é cheia de coisas, eu usei o exemplo da minha esposa hoje de manhã, eu poderia usar o meu, né? Mas, brincadeira. Eu usei minha esposa, ela permitiu de manhã, eu vou usar agora de noite de novo. Vários dias nós estamos fazendo academia, aí tem dia que ela levanta, eu não tenho roupa, tem dia que ela levanta, não deu tempo de comer, e eu vou ministrando. Pisa na tua alma, é a tua alma, ela quer descanso, ela quer conforto. Se você não vencer essa limite, isso aí é o engano da alma. Assim também trabalha o engano do pecado. A gente fica cheio de desculpa, ninguém me põe no tanque, ninguém faz isso. Ei, Jesus não está perguntando se alguém te pôs ou não pôs no tanque. Ele não está perguntando se alguém te ofendeu ou não te ofendeu. Ele não está perguntando se alguém foi justo ou injusto. Ele está perguntando: você quer que eu te cure? Você quer andar? Você quer ser curado? Para de colocar a culpa nos outros. Deus quer sarar a sua terra. Seja humilde para reconhecer: sim, sou eu, Jesus, sou eu, é eu vou me humilhar. Se eu me humilhar, Ele vai dar graça. E olha, tem uma coisa que é muito humilhante para a sua alma. Sabe o que é humilhante para a sua alma? Está aqui, ó. Se o povo humilhar, não vai fazer figurinha não, viu? Se o povo humilhar e orar. Por que é humilhante, pastor? Graças te dou, Senhor. Pai, eu estou precisando muito falar contigo, preciso muito ouvir a sua voz. Senhor, eu estou aqui, eu estou perseverando. São 20 minutos já, pastor. Senhor, Senhor, fala comigo, Senhor, por favor. Eu acho que ele não quer falar hoje, não. Sabe o que te faz levantar da oração enquanto você ainda não ouviu o Senhor? Tua alma está falando: ele não está ouvindo. Fica se humilhando, não. Fica se humilhando, não. Ei, Deus fala de várias maneiras. Deus está cuidando de você. É tua alma, viu? Isso é tua alma.
Porque você não quer se humilhar e ficar mais um pouco. Você não quer orar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez. Imagina Elias, orou 2, 3, 4. Ele é profeta do Senhor, o céu se fechou e está na quinta oração. Vai lá, Geazi, vai lá ver. Agora vai. E Geazi, nada, meu Senhor, nada. Ai, Jesus, e agora? Acho que Deus não está querendo nada. Humilha a tua alma. É humilhante, não é? Esperar é humilhante, não é? Você bater na porta de alguém e falar, espera só um pouquinho que eu já estou chegando. É humilhante, não é? Ficar na fila esperando 1 hora e ficar lá na porta do hospital ficando 5 horas. É humilhante, não é? Ai, se eu tivesse dinheiro, eu tinha certeza que me atenderiam. Se eu tivesse isso, não é humilhante? Se eu me humilhar, entenda, a tua alma, ela não quer sacrifício, a tua alma quer sossego, descanso. Mas se o meu povo se humilhar e ter a capacidade de ter a coragem de, ninguém está ouvindo, eu creio que meu Deus está ouvindo. Eu creio que há uma taça diante do trono do Senhor, e ainda que Ele não me atenda hoje, eu vou continuar batendo, porque ao que bate, abrir-se-lhe-á, ao que pede, lhe se dará. Mas você não quer ser humilhado. A gente quer as coisas na hora. A gente é tão importante que, Deus, mas peraí, eu pedi. A gente é igual o povo do Egito, sair lá, lá no Egito, era faraó, mas dava comida na hora certa. E aí, Senhor, e aí, Moisés, e aí? E aí, pastor Moisés, e aí, a hora, está na hora de acabar o culto, você acha? Lá no mundo, lá as palestras 40 minutos, olha, aí Moisés. A gente não quer se humilhar, a gente não quer ficar um pouquinho mais para ouvir mais, a gente quer um ambiente confortável para sentir que Deus te ama. Mas Deus muitas vezes vai te levar para o deserto para falar contigo. Ele vai te tirar do conforto para te provar que Ele é Deus. E quando Ele te tira do conforto, Ele gera você fé, maturidade, algo que vai ser gerado no teu espírito. E o dia que você estiver na terra prometida, o dia que você vê gigante, você vai gritar como Josué e Caleb: eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor é conosco. É esse Deus que você serve. Então, se o povo se humilhar, ter humildade para me buscar, ainda que eu não respondi hoje, Ele vai continuar, porque Deus está falando, me busca um pouquinho mais, me busca um pouquinho mais. Aquela mulher cananeia, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, mas Ele queria que ela buscasse um pouquinho mais. Ele vai andando, não é lícito dar o pão dos filhos para o cachorrinho. Mas ele estava doido para que ela fosse um pouquinho mais, porque qual que era o problema dos cananeus? Orgulho, ele queria fazer, porque a única coisa que quebra o orgulho não é oração, é humilhação. E se você não se auto-humilhar, porque aquele que se humilhar será exaltado. Mas quem a si mesmo se exaltar, vai encontrar alguém que te humilha. E se humilha primeiro. E quando alguém vier tentar te humilhar, você já está numa posição que não vai afetar nada. Aleluia. Se humilhar e orar e buscar a minha presença. Preste atenção, por que Jesus estava falando? Se eu tiver coração duro, eu não tenho capacidade de me humilhar. Não, Deus vai ter que falar comigo, porque eu já tentei de todas as formas. Ei, meu filho, você está pegando o boi dele ter te amado. Ele te ama, ele quer que você o busque. E buscar a minha presença. O que é buscar? O que é buscar? Mamãe fala para o filho, filho, vai lá na geladeira e pega a maionese para mim. Aí o filho vai na geladeira, vai buscar porque alguém pediu. Ele está querendo a maionese, irmão? Ele vai por obediência. Ele abre a geladeira. Mãe, não tem maionese não. Filho, vai lá no quarto, pega a sua meia, está em cima da cama. Mãe, eu não achei a meia. Porque ele não queria achar a meia, ele foi para obedecer a mãe. Às vezes a gente não faz as coisas porque a gente quer fazer, a gente faz para obedecer. Mas quando eu quero, quando eu vou buscar alguma coisa, os meus olhos vão estar atentos. Quando eu entro quando alguma coisa acontece na minha vida, eu estou atento para ver o que Deus quer falar comigo. Quando eu estou atento, eu vou enxergar Deus. Quando eu estou atento, eu serei achado de vós. Eu serei encontrado de vós. Quando você me buscar, não com os olhos naturais, mas quando me buscar com todo o teu coração. Não apenas desejar, mas querer agir, dar o passo e falar: Senhor, eu estou aqui, estou atento. E aí, como Jeremias, no meio de uma geração perversa e corrompida, ele foi o único que viu o que ninguém mais viu.
Ele foi o único que ouviu o que ninguém mais ouviu, porque não é o lugar onde você está, é a sua terra, e Deus está sarando a sua terra, para que você tenha olhos para buscar o Senhor. E você verá, olhando para o autor e consumador da tua fé, vai deixar de olhar para os problemas, para olhar firmemente ao autor e consumador da fé. E quando você buscar, vai achar. Quando buscar de todo o coração, você vai começar a enxergar como Deus te guardou, como Deus te livrou, como Deus te conduziu e como Ele está te conduzindo. Se o povo se humilhar, falar comigo e buscar a minha presença. Ei, como é que eu busco a face de Deus? Para os discípulos era fácil. Os profetas queriam ver o que vocês estão vendo, mas agora Jesus não está aqui em carne, mas Ele deixou o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai pegar a palavra, o azeite, e vai começar a revelar Jesus para você. Você vai começar a ver Jesus, e uma leitura da palavra vai começar a produzir temor e tremor no seu coração. Você vai ler, e você vai ver Jesus entrando no seu quarto, entrando na sua vida, vai arrepiar, vai descer fogo sobre a tua vida, irmãos. Eu profetizo um tempo de paixão, de busca, de intensidade. Você vai ver para a Bíblia, não vai ver como um livro, você vai olhar e vai buscar. Senhor, eu vou ler aqui, ainda que eu não veja nada, mas eu vou buscar, eu quero entender. Não busque um curso de teologia sem antes ter lido a Bíblia primeiro. Não busque um livro técnico sobre um assunto espiritual sem antes ter lido a Bíblia primeiro, porque se você não buscar, vai na fonte, depois você vai e compartilha com outras pessoas. Tem gente que tem preguiça de ir na fonte, vai na caixinha de pergunta. É mais fácil pegar o azeite dos outros. Ó viúva, ó virgem insensata, vai comprar azeite. Depois que você tiver azeite, vai contribuir, vai trocar ideia com pessoas que já têm uma unção, porque quando você tiver o azeite, você não vai ser enganado. Porque a fonte aqui da terra pode estar corrompida, mas essa fonte aqui permanece para sempre. Passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra não passará. Queira azeite, você nunca mais vai olhar para a tua Bíblia da mesma maneira. Você vai sair daqui com o propósito de ler a Bíblia toda. Sabe aquele livro de números? Os nomes, você vai ler tudo. Detesto, pastor, não tem problema, lê, come as pernas, a cabeça e a fressura do cordeiro, come a palavra, porque um dia o Senhor vai ministrar o teu coração. Um dia Ele vai ministrar o teu coração. Se o povo então me buscar, tiver olhos para me enxergar, para me buscar, para ler a palavra, e se afastar dos seus maus caminhos. O que faz você se afastar dos maus caminhos, irmãos? O que faz você se afastar dos maus caminhos? Deixa eu procurar aqui rapidinho. Eu citei de manhã, mas eu não. Voz atrás. Isaías 30, 21. Eu citei o texto, mas não citei a referência. Preste atenção. O que é se converter do mau caminho? Primeiro eu tenho que me humilhar, falar com Deus, buscar Ele, ler a palavra dEle, buscar teu entendimento. Só que teu entendimento, muitas vezes, você pode fazer uma coisa de várias formas. E aí, como é que você faz? Que a Bíblia não fala que eu não tenho que fazer isso ou aquilo. Como é que você faz? Você vai se converter dos seus maus caminhos assim. Isaías 30, 21, põe para nós aqui. Isaías 30, 21. E os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você que dirá: esse é o caminho, esse é o caminho. O Espírito Santo, esse é o caminho, não vai por aí, é aqui, esse é o caminho. Jesus é o caminho pelo qual você deve andar, quer se voltem, quer para a direita, quer para a esquerda. O Espírito do Senhor vai falar: esse é o caminho. Voltem em 2 Crônicas 7,14 para a gente terminar. 2 Crônicas 7,14 para a gente terminar.
Por favor. 2 Crônicas 7:14. Humilhar. Quebra o teu coração. Essa noite de você quebrar teu coração. Tira o orgulho. Seja orgulhoso não. Ele vai dar graça. Reconhece. E vai dar graça para você. Ora ao Senhor. Põe um propósito de buscar. Tira um pouquinho os olhos do Instagram, do Facebook. E vai ler a Bíblia. Tira só um pouquinho, não estou te falando para você tirar tudo. Se você tirar tudo, melhor ainda. Vai sobrar ainda muito mais tempo. Mas eu estou te falando, tira os olhos da coisa dessa terra e começa a buscar. Não adianta você querer e não fazer algo. Começa a buscar a face, a presença. E afastar dos seus maus caminhos, ouça a voz. Inclinai a mim os vossos ouvidos. Isaías 55. Isaías 55, verso 1. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém está desejoso, tem fome e sede de justiça, vai ser saciado. Venha a mim e beba. Mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha, pastor, eu tenho só a 3ª série, não sei ler direito. Mas se você começar a buscar, venha a mim e beba, sem dinheiro e sem preço, tudo é de graça. Verso 2. Porque gasta dinheiro naquilo que não é comida, naquilo que não te fortalece, naquilo que não vai te dar paz. Porque pagar aquilo que não satisfaz. Ouça-me, dai ouvido, ouve a voz que diz: esse é o caminho a Ele, nele andais. Ouve a minha voz. Se o povo converter dos maus caminhos, você só se converte quando você dá ouvido para o Espírito Santo, porque Ele vai te dizer: cara, você errou, você falhou, você foi mal. Ouçam-me e vocês comerão do que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Quem entendeu nessa noite a palavra do Senhor? Então vamos terminar em Mateus. Os obreiros podem vir para frente. Mateus capítulo 13, o verso número 15. Põe na RA agora para mim, por favor. Na RA. Deus vai derramar o espírito de entendimento aqui, irmãos. Não porque eu vou orar, porque Ele liberou essa mensagem aqui. E Ele não libera um recurso sem preparar tudo aquilo que é necessário para você. A chuva, ela não volta sem antes produzir aquilo que ela foi enviada. Então, se Deus mandou essa mensagem, Ele vai derramar o espírito do entendimento. O que eu preciso, pastor? Para ter o entendimento, para que toda semente que vem a mim eu entenda e ela venha produzir frutos a 30, 60, 100 por 1. Entender que as tuas finanças agora não são mais regidas pelo teu entendimento, mas pela palavra. Que o teu casamento não pode mais ser regido como você acha que tem que ser regido, mas pelo que diz a palavra. Que a sua empresa não é mais como as leis humanas dizem, mas pelo conhecimento da palavra. Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se o coração estiver duro, não adianta. É terra de espinho, é terra pedregosa, não vai dar fruto. E esse coração, eu vou pregar em parábolas, eu vou lançar sementes em parábolas, para que quem de fato no coração quer encontrar, esse vai encontrar. A vocês será dado, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque esse povo de coração duro, eles ouvem de mau grado a minha palavra. Ai, essa palavra. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que, tendo o entendimento, vejam com os olhos, ouçam com ouvidos, e o que? Entendam. Por que ele pregava em parábolas? Isso é o amor de Deus. Por que a Bíblia não é para o mundo? Não vai pregar a Bíblia para o mundo, não. Para o mundo você vai manifestar Jesus. A Bíblia é para crente. Porque o mundo, conhecendo a palavra e não tendo o Espírito Santo, vai ser juízo. Mas Ele prega para os seus discípulos de maneira que eles entendam. Porque se entende com o coração, se entende com o coração, vai haver o quê? Você foi salvo pela fé em Jesus. Mas quando você entende palavra, tem o quê? Conversão. Salvação é uma coisa, conversão é outra. Mas nessa noite essa igreja está passando por um período de conversão.
Deus está mudando a trajetória da sua vida. Há chaves que vão ser viradas na sua vida. Há coisas que vão mudar na sua história a partir de hoje. Porque Deus está te trazendo entendimento, o espírito de entendimento, para que você receba a palavra, comece a enxergar Jesus, ouvir Jesus. E quando há conversão, o que acontece, pastor? A terra é sarada. E por mim sejam curados. O que te cura não é uma unção. Preste atenção. Pode ficando de pé para a gente adiantar, para você começar a gerar expectativa que vai acabar. Preste atenção. Jesus curou muitas pessoas, mas não salvou todas. Paralítico, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Toma teu leito, levanta e vai para tua casa. O que o paralítico fez? Foi obediente, pegou o leito, levantou e foi para casa. Você não vê que ele louvou a Deus, mas a multidão que ficou lá louvava ao Senhor. 10 leprosos, vão e se mostrem para o sacerdote. Esse é o caminho, nele andais. E eles no caminho foram todos curados. Todos curados. Mas só um viu o que os outros 9 não viram. Só um ouviu o que os outros 9 não ouviram. Os outros 9, vamos lá mostrar para o sacerdote que eu estou doido para voltar para casa. Vamos lá mostrar para o sacerdote que eu estou doido para andar de novo nas festas, nas raves, porque agora eu não tenho mais lepra, agora eu posso entrar no meio da sociedade. Mas um deles, apenas um viu o que os outros não viram. Jesus curou muitos, mas não salvou tantos. Só um converteu a rota e disse assim: eu tenho que voltar, eu tenho que adorar. O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti, eu não posso, eu vou voltar. E Jesus disse: olha, não foram 10 os curados, porque só esse samaritano voltou, porque ele viu o que os outros não viram. E eu profetizo o espírito de entendimento, que vai abrir o seu entendimento. Você vai começar a ver coisas que ninguém mais está vendo, vai ouvir coisas que ninguém mais está ouvindo. Você vai ler a Bíblia e vai falar: gente, será que eu estou ficando doido? Aleluia. Tem dia que eu pego, a Cláudia acha que eu estou falando até louco. Eu pego, começo a ficar meio empolgado, meio eufórico, quando começo a enxergar os negócios. Que doideira. E eu profetizo, isso vai acontecer com você. Já está acontecendo, já está acontecendo. Apenas quebre seu coração na presença dele. Entenda uma coisa: o teu orgulho não vai fazer nada, não vai fazer com que Deus te ame mais ou menos. Se ele te resiste é porque ele te ama, para que você se humilhe, para que ele possa te curar. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão. Pode passar os elementos. Preste atenção aqui. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e disse assim: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Aí tem gente que fala assim: aquele irmão ceando, aquela irmã ceando. Deixa eu te falar para quem Jesus deu a ceia: aquele que põe a mão no prato comigo. Esse é o traidor. Ele deu a ceia. Este é o meu corpo que eu entrego por você, Judas. Eu entrego por você, Tomé. Quem merecia o corpo de Cristo ali? Ninguém. Mas Jesus estava falando: cara, é o meu amor, eu tenho para dar. Se você está enxergando, aleluia. Se você está ouvindo, quem tem ouvidos ouça. Quem tem ouvidos ouça. Quem tem olhos veja. Quem tem um coração desejoso, quem está com fome, eu estou doido para dar comida. Vem, tem uma mesa preparada para você, tem um banquete preparado. E não é porque você é perfeito, é porque Ele quer dar. E quem ouvir, e quem, aleluia, eis que estou à porta e bato. Mas se alguém tiver ouvidos para ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com Ele e Ele comigo. Oh igreja, dá-nos ouvidos para ouvir Jesus, dá-nos olhos para ver e um coração para sentir Tua presença. Esta ceia é para te mostrar que Ele tem para todos, Ele ama todos, mas infelizmente nem todos vão acessar, nem todos estão querendo, nem todos têm a mesma intensidade em querer ver o Senhor. Oh Senhor, lava o nosso coração nessa noite. Nós nos humilhamos diante da Tua presença e declaramos: Senhor, aumenta a fome por Ti, Jesus. Aumenta a nossa sede por Ti.
Esse lugar, Nossa sua oração, Senhor. Entrega o teu coração, peça um coração novo para Ele. Pedi e dá-se-vos-á. Eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne.